Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uns assuntos de sala de aula, tá? Defini essa semana como a semana sala de aula, vou tratar de 3 assuntos que nos remetem para dentro da sala de aula. Ora podem ser problemas, ora podem ser soluções, mas são assuntos que nem sempre a gente tem cara e coragem de falar com os estudantes, tá? Já deixo claro isso aqui, falando como professor, tá? O assunto de hoje é como eu faço para estudar aquela matéria que eu não gosto. Não vamos mentir, porque a gente sempre diz, não, eu gosto de tudo, eu estudo tudo. Não gostamos de tudo. Quando nós somos estudantes, independente da nossa faixa etária, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer, tem alguma matéria que a gente não simpatiza, que a gente não chega junto, que a gente não gosta. E essa matéria a gente joga pro lado, como tudo que a gente não gosta. É como quando tu tá andando no shopping, aí tu visualiza lá de longe aquela pessoa que tu dá oi na escola, tu fala, vocês têm amigos em comum, mas não bate o santo, tá? Tu olha pra ela de longe, o que tu faz? Tu entra na primeira loja que tá do lado pra pedir o preço de alguma coisa muito aleatória que tu jamais comprarias, mas pelo menos tu não vai se encontrar com ela no corredor do shopping. Quem nunca fez isso, levante a mão. Só que com a matéria da escola, da faculdade, do curso, do cursinho, do concurso, eu não posso fazer isso. Porque além de eu desvio dela e fico sem a nota dela no final do mês, no final do trimestre, no final do ano, e vai fazer falta, ela pode sim me reprovar, ou eu encaro a realidade. Bom, alguns especialistas, usam as soluções que a gente vai falar agora para qualquer problema ou para qualquer situação que a gente jogue para o lado, tá? Como dizia Freud, se eu jogar para o meu interior, vai lá para um lugar que mais para frente vai aparecer, tá? A gente adora jogar para o subconsciente, só que o subconsciente em determinado momento ele vai aflorar. E vai dizer, lembra daquela matéria que tu jogou aqui pra mim? Vamos encarar. Bom, os especialistas, sejam professores, sejam psicólogos, independente de qual especialista estuda essa parte, quando nós não gostamos de alguma coisa, por alguma experiência negativa ou simplesmente não simpatizei com o professor, não gosto da matéria, a gente joga. Já ouvi várias vezes assim, professora, eu gosto de ti, não da tua matéria, tá? Mas estudava por quê? Porque simpatizou com o professor. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer para estudar aquilo que não gostamos, criar algum ponto positivo dentro dessa matéria. Bom, eu não gosto desta matéria. Não vou citar nomes de matérias aqui porque, não precisa. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo antes de dar soluções, Eu não gosto das ciências exatas. Não gosto de matemática, química, física. Tá? Não gosto. E quem convivia comigo e colega de trabalho sabe disso, tá? Eu gostava dos colegas, eu gosto dos colegas, são meus amigos, mas a matéria nunca me simpatizou. Porém, nunca reprovei em escola, porque eu também um dia fui estudante, estava na classe e também dizia assim, nossa gente, eu não gosto dessa matéria, tá? Mas eu nunca deixei que isso influenciasse de tal maneira que eu pudesse reprovar em algum ano da minha escola, porque eu não gostava da matéria, tá? Fecha aspas. Criar um ponto positivo daquilo que tu não gostas. Então, tem uma matéria que tu não gosta, é teu primeiro período de segunda-feira. Gente, eu vou chegar na escola com aquela cara de sono comum de todo o estudante às 7 horas da manhã, mas naquele dia, o professor ou a professora fez lá um esquema no quadro que eu curti, porque eu pude usar minhas canetas coloridas, porque o meu colega que estava aqui do lado é o cara que eu gosto de conversar, ou a garota que eu gosto de conversar, ou aquele... Eu criei um aspecto positivo em relação à matéria que eu não gosto, e eu acabei simpatizando com ela. E simpatizar com ela faz com que eu a estude quando for a semana de provas. Porque o ser humano, ele tem uma parte aqui no cérebro só esperando, como se fosse um bichinho sentado esperando, quando vem aquele momento importante da vida e a gente abre aquela janelinha escrito boicote, certo?
Semana de provas, a escola me entregou o calendário de provas. Terça-feira é o dia da matéria que eu não gosto. Abre a minha gavetinha boicote no cérebro e eu começo a boicotar o que eu deveria fazer, que era estudar aquela matéria. Por quê? Porque eu não gosto daquela matéria. Então eu vou arrumar 50 milhões de rolês aleatórios, eu vou arrumar várias coisas para fazer, eu vou até ajudar em casa, para não precisar sentar para estudar. Eu vou lembrar dessa prova quando? Segunda-feira de noite, na hora que eu puxar minha cobertinha e fechar os olhos e dizer assim, é amanhã. Aí amanhã eu vou vendo o videozinho no YouTube, porque eu achei lá um professor que deu aula sobre aquela matéria, e vou assistindo enquanto eu vou para a escola ou no corredor da escola já sentado no banco. Aí eu tiro nota baixa, eu entro em recuperação e aí eu me desespero porque eu fiquei em recuperação na matéria que eu não gosto. Precisamos criar aspectos positivos em relação ao que não gostamos. E aqui eu falo de matéria de sala de aula, tá? Cria um aspecto positivo. Eu preciso sentar para estudar em casa? Preciso. Escolha um lugar arejado e iluminado. Consegue estudar com música? Coloca uma música que tu gostas para tu estudar aquela matéria. Ah, mas eu não simpatizo com o professor, com o horário, com isso. Cria um aspecto positivo. Na aula da matéria que eu não gosto, eu uso as minhas canetas coloridas. Meu caderno fica super legal e eu preciso que esse caderno fique super legal para eu abrir ele e ser prazeroso estudar essa matéria, porque eu preciso dela no meu boletim. Aqui a gente cria uma situação não de amor, mas de necessidade. Eu necessito estudar essa matéria porque eu necessito da nota dela no final do trimestre. Eu preciso passar de ano. Eu preciso ir para a faculdade, ou eu preciso sair da escola bem para trabalhar, para seguir minha vida, ou eu preciso simplesmente trocar o ano, evoluir. Vai deixar de gostar? Não. Tu só vai criar um método, um esquema, uma metodologia para aquela matéria que tu não gosta ou para aquelas matérias que tu não gosta, para tu não tropeçar e cair de cara na lama porque tu não gostas daquela ou daquelas matérias. Isso é assunto de sala de aula, que tu senta com os alunos para conversar sobre. Por que a gente não gosta? Porque a gente pode ouvir assim, professora, eu não gosto de ti, eu gosto da tua matéria. Ou eu gosto de ti e não gosto da tua matéria. Que estejamos prontos para isso. Para ouvir do aluno e para falar para ele, olha, cria um aspecto positivo em relação a isso, que tudo vai dar certo. E isso não é só dentro da sala de aula, é fora também. Alguma coisa não está indo bem, cria um aspecto positivo em relação a ela. Os aspectos positivos, eles podem salvar a gente de muita coisa. Também de estudar, tá? Não gostas daquela matéria? Precisas dela? Cria um ambiente positivo para ela dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro do teu caderno. Deixa o teu caderno top para aquela matéria e tudo vai dar certo. Até a próxima.